Ao longo da adolescência, Núria percebeu que não escutava bem. Dos meus amigos, a convivência com eles fizeram perceber que eu tinha perda auditiva, sinais que eles foram dando, na questão de me chamar e eu não ouvir, não escutar bem o professor, então eu tinha que sentar bem próximo. A estudante universitária tem perda auditiva bilateral. Desde o diagnóstico, passou a usar aparelhos que corrigem a deficiência de 25% menos audição de um lado e 15% do outro. O dispositivo garante qualidade nas relações interpessoais e de vida. Tem que ter um cuidado bastante especial, então não pode molhar, não pode deixar cair, é um aparelho bastante sensível, tem que estar limpando ele também. O censo 2010 do IBGE mostrou que 9 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência auditiva. 347 mil pessoas declararam não ouvir de jeito nenhum. Quase 1.800.000 disseram escutar com dificuldade. 7,5 milhões de pessoas relataram alguma limitação. Os problemas de audição podem ser herança genética ou adquiridos. Essa perda auditiva, ela já pode ser congênita, né, que a gente detecta desde o nascimento, mas ela também pode ser tardiamente. Algumas patologias, né, que podem acometer os recém-nascidos, elas podem apresentar perda auditiva tardia. Porém, existem algumas perdas auditivas adquiridas ao longo da nossa vida, né? As crianças podem ser acometidas por algumas patologias que deixam perdas auditivas sensoriais, condutivas, e jovens que você vê hoje estão expostos ao ruído, né? Os fones de ouvido. A tecnologia atual possibilita rastrear problemas auditivos ainda na gestação. Após o nascimento, exames como audiometria e imitanciometria feitos por fonoaudiólogos conseguem detectar o nível de audição preservada e a melhor opção para restabelecer a capacidade de ouvir. Os aparelhinhos são fornecidos de graça pelo SUS. O otorrino é quem vai fazer esse diagnóstico, né? Vem para o fonoaudiólogo, faz o exame e a gente, junto com o otorrino, encontra as perdas auditivas condutivas. Se você quer saber mais sobre essa questão, pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, o novo número do nosso WhatsApp. Pode mandar nas redes sociais ou ligar para cá, porque estamos recebendo ao vivo no estúdio o otorrinolaringologista Eric Barros. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gerivaldo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Doutor, por que a população demora a perceber que está com problema auditivo? Sim, existem diversas causas, né? Existem inúmeras causas que podem levar a deficiências auditivas, a perdas auditivas. Algumas incidem ainda na infância, outras podem acometer a pessoa ao longo da sua vida produtiva, algumas começam a acontecer numa idade mais avançada. Em geral, existem alguns indicativos, né? Que não são tão específicos, mas que podem levar a pessoa a suspeitar de que alguma pessoa que ela conviveu, que ela mesma esteja apresentando perda de audição. Por exemplo, doutor? Por exemplo, escutar a televisão num volume muito alto. A pessoa pode começar a apresentar zumbido no próprio ouvido. O que seria o zumbido? É a percepção de um barulho no seu próprio ouvido sem uma fonte externa geradora de som. Tá tudo quieto de madrugada e o cara tá ouvindo alguma coisa. Isso, tem um barulho no ouvido, um tipo de chiado. Geralmente é um apito ou um chiado. Então isso pode ser um indicativo de alguma lesão ao sistema auditivo. A percepção do zumbido, ouvir sons muito altos, né? A televisão fica num volume mais elevado, outras pessoas reclamam. E aí numa fase mais avançada a pessoa vai realmente começar a ter dificuldade de se comunicar. Agora, né? doutor, quando é que é uma questão de doença e quando é que é uma questão de estilo de vida? Aí só um adendo. Nas crianças, muitas vezes, a percepção de que a criança pode estar tendo algum tipo de deficiência auditiva é o fato da criança ter um atraso no desenvolvimento de fala e linguagem. Então daí é importante os pais estarem atentos a isso e observarem, né? Por volta de 1 ano de idade mais ou menos, já é para a criança ter algum balbucio, emitir alguns sons, começar a falar algumas palavras. Se não tiver, é bom. Se ela perceber que o comportamento daquela criança está diferente, por exemplo, das outras, está tendo um atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, tem que levar o otorrino para fazer uma avaliação. O teste da orelhinha, né? Nem sempre vai ser uma deficiência, mas isso tem que ser avaliado pelo médico. O médico vai fazer essa distinção de quando está tendo algum problema ou não, através de alguns exames que ele vai solicitar, né? Entre eles, esse que foi falado, o teste da orelhinha é um exame que pode ser solicitado em crianças,
e também os exames audiométricos que foram mostrados, inclusive, na reportagem. E a diferença, doutor, de quando é doença e quando é estilo de vida? Essa questão de ouvir som alto, quando é uma coisa mais comportamental, ou quando realmente existe uma perda, assim, você vai suspeitar com isso. Agora você vai confirmar através do exame, né? O paciente vai ter que ir ao consultório. Quais são as doenças que a medicina chama de comorbidade, né? Doenças que se associam e acabam gerando um problema auditivo. Sim, e existem inúmeras causas de perda de audição. Infecções, vírus. Isso. Existem basicamente dois tipos principais de perdas, que a gente poderia classificar assim: as perdas condutivas de audição e as perdas neurosensoriais da audição. As perdas condutivas elas decorrem de doenças que afetam a parte mais lateral do ouvido, a orelha externa e média, e as perdas neurosensoriais elas decorrem de uma afecção que afeta a orelha interna, a cóclea mesmo. As perdas condutivas elas são reversíveis e são tratáveis com tratamento clínico ou com medicamento. Um exemplo de uma doença que pode causar perda de audição condutiva é uma infecção no ouvido. O paciente vai ter perda de audição durante a vigência do processo infeccioso. Ele vai comparecer ao médico, vai usar antibiótico, anti-inflamatório e vai recuperar a audição. Tá. Já as perdas neurosensoriais, essas não, essas são definitivas. Elas são irreversíveis. Tanto com tratamento clínico como com tratamento cirúrgico, não há possibilidade de resolução, né? Por exemplo, a presbiacusia, aquela perda de audição que acontece com a idade em pessoas a partir de 60 anos. É um tipo de perda neurosensorial, irreversível. A perda auditiva induzida pelo ruído, que é aquela que decorre, né, que ocorre em trabalhadores, por exemplo, que são expostos durante a sua rotina de trabalho. Cara, trabalha na britadeira. Isso, há ruído muito excessivo. Aquele som excessivo pode danificar o sistema auditivo. Então, no caso aqui da Eli, que trabalha comigo, né? Eu fico gritando, estou incomodando a moça também, né? Também. Diga, Eli Lopes. Doutor, muitas mães preocupadas com a questão dos filhos adolescentes que só ouvem música com fone de ouvido, que só vivem no celular com fone de ouvido. Se no decorrer dos anos isso vai acarretar uma perda de audição. Dependendo do mau uso que a pessoa fizer. Aquele fone de ouvido que você escuta mesmo a pessoa estando com fone, normalmente? Exatamente. Se a Bem pessoa alto. fizer um mau uso disso, isso pode levar sim à perda de audição. A gente tem a perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional e a gente tem a perda auditiva induzida pelo ruído social, né, com atividades ligadas ao lazer, por exemplo. Ficar o dia todo com fone, doutor, o que dá? Uma delas pode ser isso, né? Usar esses fones de ouvido. Esses MP3 players, por exemplo, mais modernos, se eles forem colocados na intensidade máxima, eles vão conseguir atingir uma intensidade sonora muito próxima do som de uma turbina de um avião, mais ou menos 110 a 115 decibéis. Isso aí é capaz de causar dano ao sistema auditivo. Mas tem um tempo assim, mais de 1 hora por dia? Para causar dano ao sistema auditivo, duas variáveis são importantíssimas. A intensidade sonora, quanto maior a intensidade do som, maior o dano, e o tempo de exposição sem repouso. Quanto maior o tempo de exposição, maior o dano. Então você vai trabalhar com essas duas variáveis, né? Uma intensidade muito alta, por exemplo, 115 decibéis, 15 a 30 minutos já é suficiente para causar lesão. Intensidades mais baixas vai precisar de um tempo de exposição maior, 6, 7 horas, para causar algum dano. Então, o que a gente costuma recomendar para prevenir, né, no caso dos adolescentes? Primeira coisa, o que é recomendado é eles usarem esses aparelhinhos para ouvir som, no máximo, na metade da potência do aparelho. Nunca colocar no máximo. O máximo, o limite da pessoa, tem que ser a metade. Esse é um limite de segurança. Outra coisa, se a pessoa estiver ouvindo esses MP3 players e alguém do lado conseguir escutar o que a pessoa está ouvindo, é porque já está numa intensidade excessiva. Somente para ela escutar. A outra pessoa escutando é porque já está muito alto. Tem que baixar o volume. E outra coisa importante para prevenir é respeitar justamente esses períodos de repouso, né? Não pode ser um tempo de exposição muito prolongado. Então, se recomenda a cada 1 hora, 40 minutos de uso, a pessoa tenha 15 a 30 minutos de repouso. Aquilo ali já vai propiciar uma certa recuperação da orelha interna e evitar um dano definitivo, tá ok? Doutor, eu quero agradecer pela presença aqui, pelas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço. Qualquer coisa a gente está às ordens.